Graça e paz, queridos e queridas de Deus. Tem um texto bastante emblemático aqui em Atos capítulo 25. Vou ler o versículo 19, que diz assim: ao contrário, eu tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião, de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Este trecho faz parte de um contexto maior em que Paulo, depois de fazer sua terceira viagem missionária, chega em Jerusalém e Tiago, o irmão do Senhor, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém, sugere que ele faça votos, especialmente porque muita gente tem falado que Paulo fala contra a lei, fala contra Moisés, fala contra o templo. E Tiago, na realidade, ele quer fazer com que as pessoas tenham uma outra imagem de Paulo. E Paulo vai ao templo, cumpre seus votos, e no último dia em que ele está cumprindo aqueles votos, ele é reconhecido por judeus que vêm de outras regiões, e ele é agredido de modo tão violento, foi necessário uma intervenção da guarda romana. Por fim, ele é enviado a Roma a seu próprio pedido, porque ele quer testemunhar ou se defender diante de César. Existe um período aí em que ele fica em Cesareia Marítima, porque é de lá que ele vai para Roma. Festo assume o governo e ele quer mostrar Paulo para o rei Herodes Agripa II, e aí então ele fala sobre esta figura tão emblemática que é Paulo de Tarso, e daí que vem essa pérola, um certo Jesus que foi morto, mas que Paulo insiste em dizer que está vivo. E aqui nós temos um conflito na visão de um para com a visão do outro. Para ele foi só uma figura que foi morto e que Paulo está delirando quando fala que ele voltou a viver. Para Paulo não, esse Jesus é o único Jesus, é aquele que de fato morreu, mas que ressuscitou. Uma visão humanista e uma visão baseada na fé e na experiência. Nós temos essas duas realidades presentes aqui nesse texto. E aqui cabe a aplicação bem prática para nós, porque muitos cristãos, infelizmente, adotam uma visão humanista de Jesus. Foi uma pessoa importante, foi uma pessoa especial, foi uma pessoa que existiu de fato, mas que ela não interfere mais na vida dessas pessoas. Como que ele interfere? Através do seu exemplo, né? Ele foi uma pessoa importante na história, então ele era um homem de caráter, era um homem que os passos realmente transformou a vida de muitas pessoas e que fica na história como um ser humano especial que deve ser imitado. Para Paulo, não. Para Paulo, Jesus interfere na sua vida. Para Paulo, Jesus conversa com ele. Para Paulo, Jesus é um amigo, é alguém com quem Paulo tem um relacionamento. E é interessante perceber que muita gente atualmente entende Jesus, mesmo dentro da igreja, como uma mera figura importante, como uma boa referência, mas não como alguém que pode interferir na sua vida. O desafio para nós que vivemos nessa geração é assumir os riscos de uma fé que insiste em afirmar que ele está vivo e que continua interferindo na nossa vida, não como uma força automática, mas como uma influência baseada num relacionamento pessoal. Festo não sabia o que era isto, Paulo sim. Festo tinha algum conhecimento a respeito de Jesus. Paulo se relacionava com ele, porque ele era seu senhor e seu amigo. E o humanismo secular insiste em comercializar esse tipo de óculos aos cristãos de todas as gerações. Óculos que tentam persuadi-los a enxergar Jesus meramente como alguém que viveu e morreu e deixou seu exemplo e só. Mas Jesus diz em Apocalipse: compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O preço do colírio é a fé. Crer que Deus o ressuscitou dos mortos, que ele está vivo e disponível para aquele que o invocar de todo o coração. Porque também Apocalipse 5, versículos 9 e 10 diz: digno é o cordeiro que foi morto de abrir os selos, porque através da sua morte ele comprou para Deus
gente de toda tribo, língua, povo, raça, nação. Constituiu esse povo como um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Vivemos momentos bastante críticos em relação à fé, mas nós continuamos afirmando: ele foi crucificado, ele morreu na cruz, ele foi sepultado, ele reapareceu aos discípulos, ele foi elevado aos céus, hoje ele intercede por nós, ele enviou o Espírito Santo e um dia ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e quem crer nisso tem vida e vida com abundância. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor, graça e paz.